Graças e paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para poder compartilhar com você. Preste muita atenção. Você tem alguns minutos? Deus vai falar com você a partir desse momento. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 13, que não há nenhuma criatura encoberta diante dos olhos de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós vamos ter que tratar. O ser humano ele vive muitas das vezes de maneira aleatória, achando que pode, que faz, que sabe. E isso faz com que o ser humano ele viva resultados muito ruins, né? E sofra as consequências muitas das vezes de viver uma vida aleatória, sem a direção daquilo que Deus ele tem para poder definir e designar na vida dele. E esse texto, ele nos dá um entendimento que verdadeiramente nós estamos sendo escaneados por Deus. Nós estamos sendo filmados por Deus verdadeiramente. Porque o texto é claro que não existe nenhum tipo de camuflagem perfeita que possa fazer com que Deus ele não venha enxergar. E o pior para a vida de muitos não somente é que Deus ele tem onisciência, é que também ele conhece a intenção do coração. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que antes que as palavras nos saiam da boca e formem com vernáculo de frases, o Senhor conhece a intenção do coração. Então todas as coisas estão nuas, patentes, diante dos olhos daquele com quem nós vamos ter que tratar. E não há nada encoberto diante de Deus. Aí eu te digo nessa manhã, isso te constrange ou alegra o teu coração? Porque você pode camuflar algo para alguém, para um sistema, para um governo, você pode omitir, você pode mentir, você pode disfarçar, você pode tentar ludibriar uma situação, só que diante de Deus não, porque Ele é onisciente. Louvado seja Deus. Isso te constrange ou te dá uma paz no teu coração? E também a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 9, no versículo 11, que Deus ele dá uma ordem para Ananias. Ele fala: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem que ele é de Tarso, o nome dele é Saulo, e ele está orando. E eu já dei uma visão para ele que chegaria um homem por nome Ananias, impor-lhe as mãos e ele recuperaria a sua visão, porque até então ele estava também prostrado de joelho, orando e cego. A Bíblia diz que tinha nos olhos dele como escamas de peixe, de não poder enxergar pelo resplendor que ele viu lá, prostrado em Atos capítulo 9. Então vamos lá? A ordem de Deus para Ananias? Ananias, vai na casa de Judas, na rua chamada direita. Lá tem um homem, ele é de Tarso, o nome dele é Saulo, e ele está orando. Está entendendo isso aqui? Você pode dar um glória a Deus? O Senhor sabe onde você está. O Senhor sabe quem é você. Sabe de onde você veio. E sabe como você está e o que você está fazendo. Louvado seja Deus. Isso não te constrange nessa manhã? É o mesmo Deus que nós professamos pela fé hoje. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, diante de Deus não existe camuflagem perfeita. E a balança de Deus é justa. Ela não pende nem para um lado nem pelo outro. E a Bíblia diz que Deus ele não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Louvado seja Deus. O Senhor te conhece. O Senhor me conhece. Então, não tem nada que esteja encoberto diante de Deus. Então, isso te motiva nessa manhã a mudar alguma coisa, algum posicionamento que pode trazer juízo para a tua vida. Você pode enganar alguma coisa, esconder, camuflar alguma coisa do seu pastor, da sua esposa, do seu marido. Só que Deus ele está vendo e ele está te dando a oportunidade de mudança nessa manhã através dessa palavra. Louvado seja Deus.
O Senhor, quando ele usou Ananias, é uma revelação fantástica essa palavra. Atos capítulo 9, versículo 11. Depois você lê. Louvado seja Deus. Ô Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, lá tem um homem que é de Tarso, o nome dele é Saulo e ele está orando. E olha como Deus prepara, já deu a visão para ele que chegaria Ananias para colocar a mão sobre ele para ele poder recuperar a sua visão. Mas teve uma tréplica aqui, né, de Ananias. O texto vai dizer no contexto, lá em Atos capítulo 9, versículo 11 em diante, 12, 13, Ananias falou, mas Senhor, mas esse aí tem poder para poder prender aqueles que te adoram. Aí o Senhor falou, Ananias, você é um vaso escolhido para mim, Ananias, para levar o meu nome, louvado seja Deus. Ei, não adianta a tréplica, não adianta a palavra contrária contra a vida daquele que Deus chamou. Você pode dar um glória a Deus? Pode falar o que quiser, se Deus te escolheu, você vai, fazer a vontade de Deus, louvado seja Deus. Sinto até a presença de Deus na minha vida nesse momento, louvado seja Deus. O Senhor conhece a tua vida, Ele conhece a intenção. E nessa manhã o Senhor está te dando um alerta. Saia da camuflagem, se apresente, bate continência para Deus. Não adianta querer ludibriar na iniquidade, um pecado consciente, uma ilegalidade, uma imoralidade, uma injustiça, porque o juízo de Deus vem. Ele não pode negar o juízo dele, porque quando ele é para agir com juízo, é com juízo, ele não vai agir com absolvição. Se é juízo, se é absolvição, vai ser absolvição. Então, diante dessa palavra, nessa manhã, você se constrange ou você se alegra? É você que sabe. Eu quero nesse momento orar pela tua vida. E reenvia esse vídeo. Quem sabe você tem uma pessoa que está precisando ouvir essa palavra. Que está vivendo uma vida, né? Meio que de camuflagem. Então, não adianta querer se esconder de Deus, não. Você pode correr até para o navio e para outro lado, mas Deus vai enviar lá uma baleia, um peixe, alguma coisa vai acontecer. Mas você vai obedecer, em nome de Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. Pega que é de Deus, tá bom? Eu vou orar por cada um de nós. Pai, te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Diante, Senhor, das lacunas da minha alma, tira tudo o que desabou na minha conduta diante de Ti. Toda iniquidade, mentira, comportamento dúbio, más intenções, derruba por terra, em nome de Jesus. Que meus irmãos recebam essa palavra e mudem de comportamento para comportamento de aprovação e não de reprovação por iniquidade consciente. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.